Olá, eu sou Maurício Quino e este é o podcast da Gayblog, o seu canal de entretenimento e empoderamento. Neste episódio vamos falar sobre população LGBTQIA+, e saúde do corpo. A estética ela tem um papel, eu diria hoje, que fundamental no bem-estar das pessoas. E quando eu digo que ela tem esse papel fundamental, não significa que a gente precisa fazer grandes intervenções. Então muita gente acha que a estética é aquilo que a gente vê muitas vezes na televisão, que faz aquela grande transformação. Primeiro que a gente não precisa deixar chegar naquele ponto, né? Alguns cuidados até começam, aliás, principalmente fora do consultório, começam esses cuidados com uma boa alimentação, com boa qualidade de sono, mas o envelhecimento, ele é inerente, todos nós vamos passar por ele, se Deus quiser, né? Só fica velho quem vive há muito tempo. E a estética, ela tá para gerar esse bem-estar de você se olhar no espelho e se sentir bem, né? E não necessariamente fazer uma grande transformação. Eu acho que as transformações estão nos detalhes. O Brasil é um dos países que mais realiza intervenções não cirúrgicas e cirúrgicas, seja por motivo de reconstrução dos corpos ou em busca da aparência perfeita. Para falar sobre tratamentos e cuidados do corpo, convidamos o Dr. Vitor Mello, que é graduado em biomedicina com habilitação em patologia e citologia clínica e é especialista em biomedicina estética. Seu trabalho tem enfoque na harmonização facial e corporal e ele é o criador do método Overpants de harmonização íntima masculina, área na qual se tornou referência nacional. Gayblog, entretenimento e empoderamento. Olá, Dr. Vitor, muito obrigado pela sua presença, prazer tê-lo aqui conosco. Para começar nossa entrevista, gostaria que você falasse o seu pronome, se autodescrevesse e nos contasse um pouco sobre a sua profissão. Meus pronomes são ele, dele, tenho 1,69 de altura, sou pardo, tenho os cabelos lisos artificialmente, tenho os olhos castanhos escuros, barba e bigode. Eu sou biomédico, é uma profissão que surgiu para formar pesquisadores e docentes na área da saúde e logo em seguida ganhou status de analista clínico também, profissional que trabalha em laboratório. E eu tô nessa profissão desde 2008, final de 2008, passei por algumas áreas dentro da biomedicina, citologia, fazia rastreamento de câncer de colo do útero, depois com análises clínicas, fui funcionário público até o ano passado, trabalhando juntamente com a estética, depois me habilitei, fiz a minha especialização em estética, biomedicina estética, por um tempo trabalhei com análises clínicas e estética ao mesmo tempo e hoje só com estética. E como a biomedicina e os cuidados com o corpo surgiram em sua vida? Bom, eu sempre tive uma certa vaidade, né? E sou um rapaz do interior. Eu sou, na verdade, natural de Fernandópolis. E quando eu me mudei para a cidade grande, depois de concursado para a região de Campinas, eu passei a ter mais contato com o mundo da estética, vamos assim dizer. E foi logo que surgiu também a especialidade da biomedicina estética. E quando eu conheci o meu marido, Alisson, ele me deu muito incentivo. Ele era professor universitário, eu estava pensando, eu fiquei 2 anos com esse pensamento, vou ou não vou para a área de estética? Porque eu sempre fui um profissional de bastidor. O profissional de laboratório, ele não tem muito contato com o paciente, e eu sentia essa falta de discussões clínicas, né? A gente, na faculdade, a gente sempre tem em mente que a gente vai discutir caso clínico com o médico, mas na rotina não é assim. Todo mundo faz tudo com muita rapidez e não tem tempo de discussões. E quando eu vi que surgiu essa especialização em biomedicina, eu falei, poxa, é uma forma de sair do bastidor e talvez subir num palco, vamos assim dizer. E eu vi que tinha muita ciência dentro da estética. Não era uma coisa assim tão supérflua como muita gente ainda acredita que seja, né? E aí eu comecei, obviamente, como um cliente de estética, achei interessante, achei que faltava profissionais de fato engajados com a ciência dentro da estética. Pelo biomédico ser um profissional com um perfil de ciência, eu pensei, acho que dá pra gente agregar muito nessa área. Então lá por os idos de 2013, 14, eu resolvi iniciar minha especialização e estou até hoje nessa área. O que é o bem-estar para você? Olha, que interessante essa pergunta. O bem-estar, ele vai muito além. Quando a gente pensa em saúde e bem-estar, a gente sempre pensa em ausência de doença. Pessoalmente, vamos assim pensar, é estar em paz consigo mesmo, independente de padrões, né? Parece um pouco contraditório quem tem uma clínica de estética falar isso, mas eu sempre prezo pro meu paciente
cliente exatamente isso. Muitas vezes a pessoa chega no consultório e fala, o que você acha que eu preciso? Eu sempre retribuo a pergunta com outra. O que é que te incomoda? Porque uma coisa é o que está no livro e uma coisa é o que o Vitor pensa, como pessoa e como profissional. E outra é a sua dor, é o que realmente te importa. Então, bem-estar é estar de bem consigo mesmo, e aquilo que você quiser mudar e puder mudar, e que seja um detalhe, a gente está à disposição para isso também. E como você associa esse bem-estar e autoestima dos seus clientes às intervenções corporais? Isso é bem importante, porque a estética ela tem um papel, eu diria hoje, que fundamental no bem-estar das pessoas. E quando eu digo que ela tem esse papel fundamental, não significa que a gente precisa fazer grandes intervenções. Então muita gente acha que a estética é aquilo que a gente vê muitas vezes na televisão, que faz aquela grande transformação. Primeiro que a gente não precisa deixar chegar naquele ponto, né? Alguns cuidados até começam, aliás, principalmente fora do consultório, começam esses cuidados com uma boa alimentação, com boa qualidade de sono, mas o envelhecimento, ele é inerente, todos nós vamos passar por ele, se Deus quiser, né? Só fica velho quem vive há muito tempo, e a estética, ela tá para gerar esse bem-estar de você se olhar no espelho e se sentir bem, né? E não necessariamente fazer uma grande transformação. Eu acho que as transformações estão nos detalhes, né? E a estética, ela tem sim um papel fundamental. Eu já tive pacientes até que, quando a gente termina o procedimento, pega um espelho, chega a chorar, porque ele vem não é só uma questão da aparência. Geralmente ele vem com outras questões. Então, passou por um processo de perda de algum familiar ou de depressão, e obviamente que isso tem um impacto no físico e na aparência. E aí quando ele vem neste processo de transformação, de recuperação, vamos dizer assim, de sair do buraco. E a estética é só um pedaço dessa construção. E aí e é um pedaço importante, é quase como a cereja do bolo. E aí quando ele pega no espelho e se vê, e vê que ele se transformou, né? Isso, obviamente, tem um impacto bastante grande, fundamental no bem-estar desse paciente. Então você acha que a conjunção entre tratamento psicológico, psiquiátrico, tratamento físico e a estética contribuem para essa melhora na qualidade de vida das pessoas ou na cura, quem sabe, de uma depressão ou de casos mais graves? Sem dúvida, o cuidado emocional, através de um profissional, ele é extremamente importante. Aqueles que também, de alguma forma, têm contato com a espiritualidade também, pelo menos no meu caso, pelos tropeços que eu passei durante a vida, e certamente passarei por alguns adiante, me fortaleceu muito. Além da ajuda profissional, psicológica, isso é bastante importante. E a estética, ela entra certamente nesse rol que compõe essa ajuda na reconstrução ou na manutenção do bem-estar do ser. E você comentou de um caso de pacientes que chegam a se emocionar com o resultado. Tem algum caso específico que você, claro, dentro das possibilidades, poderia comentar dessa mudança de algum paciente que sentiu uma outra pessoa após uma intervenção? Sim, eu lembro na verdade eu tenho 2 pacientes, uma mulher e um homem, né? Essa mulher que passou por um período de perda, se eu não me engano, do pai, e aí alguns problemas que todo ser humano tem, e acabou entrando em depressão, uma recuperação difícil. E ela falou, eu deixei de me cuidar, de prestar atenção em mim, porque estava cuidando de uma pessoa doente. Então, obviamente, isso impacta na pele, vamos assim dizer, né? E ela foi até paciente modelo de um curso, né? Então, porque a gente precisava fazer um número maior de intervenções, mas nada exagerado também. E eram realmente detalhes. Ela chegou com queixas bem pontuais, porque todo mundo chega, como eu já falei, com aquela coisa de o que você acha que eu preciso? Mas quando você retribui a pergunta com o que te incomoda, todo mundo sabe apontar de fato o que é que realmente incomoda. Então nós fizemos essas pequenas intervenções, demos o espelho para ela e ela começou a chorar. E eu pensei, meu Deus, será que ela tá chorando de tristeza ou de felicidade? E ela falou, olha, vocês fizeram uma grande transformação na minha vida. E um outro foi um homem, eu trabalho muito com harmonização íntima masculina, e ele falou, olha, eu tenho constrangimento de ficar nu na frente da minha namorada, da minha esposa, aliás. Então eu só fico nu na hora do sexo.
Não tenho coragem de ficar quando tô com o pênis em repouso. E outro dia ele postou uma foto no Instagram de sunga, pela primeira vez em muitos anos. E aí eu mandei um coraçãozinho e ele falou assim: graças a você que eu tô vivendo esse momento tão feliz e de liberdade. Então isso pra mim pra mim é o ápice do resultado do meu trabalho. É o que me deixa mais feliz. Interessante, porque muitos psicanalistas falam que quando o paciente chega na primeira consulta, pergunta o que precisa curar, né? E eu acho que é justamente na clínica estética também tem essa mesma dinâmica, muitos, né? Não todos, né? Sim, é bem comum isso, do que acha que eu preciso, né? A pessoa tá meio que transferindo a responsabilidade também, de alguma forma, né? E todo mundo sabe, na verdade, onde o sapato aperta. Então, por isso que eu sempre retribuo e aí a gente vai tratar de fato aquilo que incomoda. Depois, se surgir alguma outra coisa, obviamente a gente vai intervir. Como docente da área biomédica, o que é para você ser professor? Eu sempre quis ser professor, mesmo antes de ser biomédico. Eu sempre amei história, então eu passei um tempão falando que eu seria professor de história. Depois eu, inclusive, prestei vestibular para letras, porque eu amava línguas português e inglês. Cheguei a dar aula de inglês no último ano da faculdade de biomedicina, eu dei aula de inglês. E passei em 2 vestibulares de letras, então eu sempre quis ser professor, eu sempre achei que professor era a coisa mais importante e continuo achando, né? Então, quando eu terminei a minha especialização, eu sempre tive em mente que eu queria passar esses conhecimentos adiante e aumentar também a autoestima dos profissionais, porque o profissional biomédico, pelo menos alguns anos atrás, era muito recente a atuação na estética, então muita gente não acreditava em si mesmo para atuar, né? E eu falava, gente, isso aqui tem muita ciência, isso aqui é algo muito importante, a gente está lidando com ciência, com saúde e com bem-estar, né? Então, para mim, me tornar o professor de pós-graduação foi algo bastante importante, né? A partir do 2º ano que eu comecei a trabalhar com estética, eu já me tornei professor na instituição que me formou, inclusive viajei muitos estados do Brasil, depois em Campinas, na Unimetrocamp, depois uma instituição de Belém do Pará, que é do norte, ela tem em Manaus, Belém e outras cidades da região norte do Brasil. Eu vou pelo menos 2 vezes ao ano, né, ministrar aulas de fios e de procedimentos injetáveis lá, e para mim é uma satisfação muito grande, porque eu gosto de trabalhar com bastante responsabilidade dentro do consultório. Eu acho que é uma área que requer muita responsabilidade. Hoje ficou uma coisa bem comercial, muitas vezes algumas clínicas têm um apelativo muito comercial, eu sou um pouco contra isso. Óbvio que são todas empresas, precisam ganhar dinheiro, mas eu sempre procuro trabalhar com a necessidade. E eu tento passar isso para os meus alunos, para que eles trabalhem com o máximo de ética possível. A habilidade técnica é uma obrigação e a ética profissional e pessoal são muito importantes para você, de fato, atender à demanda do paciente, muito além de ganhar dinheiro em cima de qualquer pessoa. Qual a maior queixa e pedidos no seu consultório ou nas palestras em que você participa? Em relação ao paciente, sem dúvida, é o tamanho do pênis, porque pelo menos há 6 anos, é uma área que eu tenho batido muito, e nesses últimos 2 anos teve um boom, tanto na minha clínica como em todo o Brasil, ou surgiram outros profissionais, mas sempre digo, eu cheguei quando tudo era mato, na harmonização íntima masculina. Hoje mudou-se muitas coisas, então em relação aos homens, é a questão íntima mesmo. E muitas vezes esse homem, ele traz depois uma questão facial, sempre pergunta, doutor, você faz harmonização facial também? O que você acha que eu preciso, tal, né, aquela coisa. Então a gente também faz essa intervenção, mas sem dúvida hoje eu diria que 80%, 90% é a questão com a melhora da aparência íntima, da questão da sunga na praia, de ficar num vestiário, na academia, ainda mais na academia, porque é natural, o exercício físico ele provoca a retração peniana, então isso muitas vezes pode provocar um certo constrangimento. Em relação às mulheres, que hoje inverteu-se, eu atendo muito mais homens do que mulheres, mas as que ainda vão na clínica, graças a Deus eu tenho um público que gosta de coisa bem sutil, então elas sempre buscam a questão do rejuvenescimento mesmo, de uma melhora como um todo. Toxina botulínica, o preenchedor, são as questões das rugas. Os homens, geralmente, a área íntima e a masculinização facial, que a gente fala, né? Que são os reforços de caracteres que nós dizemos que são caracteres mais masculinos, né? Ou mais masculinizantes. E as mulheres, uma questão de melhora global mesmo, toxina, preenchedor,
prevenção, questão preventiva. E na sua opinião, o que ocasionou este boom, né, de pessoas interessadas em harmonização? Sem dúvida, eu acho que a questão cultural, sociocultural, né? As redes sociais, elas trazem um certo corpo que a gente entende que, uma certa face que a gente entende que é aquilo que a gente precisa ser, né? Ou a gente precisa estar daquela forma. E engraçado que eu acho que não existe nada coincidência, mas de uns 2-3 anos pra cá, que tem tido o boom da estética íntima, a gente percebe também que as pessoas famosas, os influencers, eles têm postado bastante fotos de sunga e destacando o pênis, né? E então isso, obviamente, funciona como um certo combustível para nossa área e, obviamente, leva à busca. O nosso papel, também como professor e como profissional, é falar de técnicas possíveis de uma maneira bastante séria. Porque principalmente quando eu comecei a falar sobre esse assunto há 5-6 anos atrás, muita gente, ainda tem, mas menos, ia lá na postagem e falava, isso é mentira, não existe, porque tá todo mundo acostumado com o produtinho da internet que promete um milagre. E aí quando tem algum profissional, e hoje eu vejo que tem muita inteligência artificial sendo usada também para vender algumas coisas fakes em relação ao procedimento íntimo, isso me assusta um pouco. Mas eu acho que o boom da questão do glúteo, do íntimo e do corporal como um todo, a harmonização corporal também tem se falado muito mais do que da facial hoje em dia, é a questão dos corpos que nós vemos nas redes sociais, daquilo que é dito como um ideal de corpo. E isso, obviamente, acaba levando as pessoas a buscarem esse ideal de alguma forma. E sobre esses ideais, a gente teve a escritora trans Amara Moira no episódio anterior. Ela deixou uma pergunta para você responder. Olha, uma pergunta que sempre está na minha cabeça, tem a ver justamente com esse embate entre as intervenções corporais e o reforço aos padrões, formatos hegemônicos de corpo, aceitáveis de corpo, né? Eu sinto que a intervenção corporal, ela é inerente à nossa existência, a gente está sempre se transformando, sempre mudando o nosso corpo, mas ao mesmo tempo eu sinto que as cirurgias estéticas, muitas vezes elas vão também reforçando um modelo ideal de corpo e nos tornando reféns desse modelo e fazendo pressão sobre quem está fora desse padrão, né? Quem está mais distante desse padrão. Como é para você essa dicotomia entre intervenções corporais e reiteração de padrões e formatos hegemônicos? Que pergunta complexa, né? Bastante complexa. Eu lembro que quando eu prestei vestibular para letras, a primeira pergunta foi a prova específica da Unesp, né? A primeira pergunta, ela falava sobre a estética. Então tinha uma foto, algo relacionado ao Egito e à Grécia, e falando dos padrões estéticos, né? E eu lembro que depois engraçado que 2 anos de vestibular eu peguei a mesma fiscal de sala, e ela falou, nossa, sua resposta foi perfeita. Eu não lembro, obviamente, da resposta, mas eu só citei isso para mostrar que o padrão estético não é uma coisa que começou hoje. Eu sempre busco referências históricas. Então, se a gente pega Grécia, Roma, a gente consegue buscar essa questão do padrão estético, desde a estética capilar até da estética facial e da estética corporal, né? De maneiras rudimentares, por exemplo, de preencher o corpo ou preencher a face, né? Então, eu acho que a questão do padrão estético, ela é uma questão sociocultural, é uma questão cultural, ela sempre vai fazer parte da nossa existência. Agora, cabe a nós, como seres que eu espero que estejamos evoluindo positivamente, com o conhecimento que a gente tem, que nós tenhamos também mais autoconhecimento e que a gente tenha noção do quanto isso pode interferir positivamente ou negativamente em nossas vidas, né? Não tem como a gente separar, né, como você falou, uma questão inerente, não tem como a gente separar, de certa forma, esse padrão imposto, ou pelo menos não tem como a gente não ter contato com ele, né? Mas a gente tem que entender o que é que realmente faz bem pra gente e o que cabe a nós, né? O que cabe a nós. Será que a gente precisa realmente se moldar exatamente a tudo que está sendo imposto?
a nós, né? Então, a questão estética, ela sempre vai existir, pensando em história e até em geopolítica, ela vai ser sempre imposta de cima para baixo. Então, se nós somos um país, de certa forma, subdesenvolvido, vai vir a estética de alguém que é desenvolvido, de um país industrializado. Então, a gente tem que tomar cuidado. Será que isso cabe pra gente como país, na nossa cultura, ou vai caber a mim como indivíduo mesmo, né? E hoje, graças a Deus, também a gente tem uma diversidade. Eu tava aqui vindo pro estúdio falando pro Alisson, eu falei, gente, quantas pessoas diferentes aqui nesse lugar que a gente tá andando, né? Eu falei, então a gente também tem mais opções. Existe algo que é imposto, que é, vamos dizer assim, tá mais relacionado ao status quo, mas tem também uma gama de, como eu posso dizer, de estilos que a gente pode seguir. Tanto pro físico, pra nossa aparência física, pra vestimenta, de comportamento. Então a gente não precisa se ater a um determinado padrão. E o trabalho do profissional de estética, né? Junto com o cliente, com o paciente, essa troca, né? O paciente pergunta, você volta com a mesma pergunta. Isso. Do que incomoda, e aí entra num... Exatamente. Será que eu tô procurando essa intervenção? Ou será que eu quero essa roupa só porque alguém tá usando? Ou porque alguém fez o procedimento? Às vezes isso não cabe realmente, né? Para você. Então o profissional, ele tem que ter essa noção. Eu lembro que o Alisson, que é meu marido, que tá aqui do nosso lado, há muitos anos ele foi para tratar um problema de saúde num otorrino, e o otorrino falou, olha, você não gostaria de fazer uma rinoplastia? Fazer uma intervenção cirúrgica? Assim, uma coisa que ele nem mencionou, e não é uma coisa trivial, é uma cirurgia. Então, eu acho que cabe ao profissional também entender, cada um trabalha da forma que quiser, mas eu acho que isso extrapola um pouco o limite ético. Eu acho que cabe ao profissional, muitas vezes, ajudar o paciente a colocar os pés no chão. Eu recebo isso todos os dias no consultório. Até ontem, um paciente que ele veio fazer um outro tratamento corporal, ele falou, olha, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta pra você. Ele falou, eu tive paralisia de Bell há alguns anos e tal, fiz o tratamento, ele já tinha me falado na primeira consulta que ele tinha tido, mas é algo assim imperceptível. Pra mim ele está 100% recuperado. Mas ele, obviamente, eu sempre digo, cada um é dono do seu corpo e entende, conhece cada pedaço, né, do seu corpo. Ele falou, olha, eu tenho esse lábio aqui, ele é um pouco menor e tal, tem uma certa simetria. E aí eu falei, olha, provavelmente essa simetria você já tinha antes mesmo da paralisia, porque se eu pegar todos os meus pacientes, todo mundo tem uma simetria no lábio, na face, isso é comum. Ele falou, eu conversei com meu neurologista, ele falou a mesma coisa. Eu falei, que ótimo, não estou sozinho nisso. E ele queria uma certa intervenção, e eu falei, olha, talvez se a gente fizer, vai ficar pior. Você vai perceber uma assimetria maior. Falei, porque não tem como a gente corrigir perfeitamente uma face. Falei, mesmo porque você não tem indicação de correção. O seu sorriso não é assimétrico, não tem uma simetria importante. Seu lábio não tem uma simetria importante também. Falei, mas obviamente você que passou por esse problema, certamente ficou muito mais tempo se olhando no espelho, conhecendo cada detalhe. Isso é bastante comum também depois que o paciente faz qualquer procedimento estético. Ele passa a observar aquela região que ele fez o procedimento por muito mais tempo. E obviamente que ele vai enxergar coisas que talvez ele não enxergaria num outro momento. Então ele trata uma ruga da testa, começa a enxergar a ruga dos olhos. Trata dos olhos, começa a enxergar o bigode chinês, o sulco nasogeniano. Então a gente tem que, papel do profissional então, também colocar o paciente, centralizá-lo, né? Colocar os pezinhos dele no chão também, para saber se ele não tá com uma visão distorcida de si mesmo, né? Porque assimetrias e imperfeições todos nós teremos. Hoje fala-se muito sobre a testosterona, o hormônio masculino. Quais os sinais do nível baixo desse hormônio e as suas consequências? Perfeito. A testosterona, ela tá bem em alta. Todo mundo falando de chip da beleza, reposição. Acho bastante interessante a gente falar disso, porque muita gente, eu tava até conversando com outros profissionais ontem sobre isso. Muita gente fala, olha, a cada década a testosterona está diminuindo. Eu fico pensando, mas por que será que está diminuindo? Para mim, tem muito a ver com o nosso estilo de vida, com o estresse, com a ansiedade. E tudo isso aumenta o cortisol, ele suprime um pouco a produção de testosterona. Então, acho que tem muito a ver com o nosso estilo de vida, em relação à questão emocional, em relação à ansiedade e nossa alimentação, né? Tem umas linhas aí que vem falar de, estão matando a masculinidade
masculinidade, para mim não tem absolutamente nada a ver, né? Acho que são pessoas que querem impor uma ideia meio que fundamentalista, querem ser donas dos nossos corpos, né? E do nosso comportamento. Sintomas, né? O cansaço, obviamente que a gente precisa investigar, saber se é a baixa testosterona, se tem uma outra causa patológica atrás dessa queda de testosterona, mas o sintoma mais comum é realmente a queda do rendimento do dia a dia, cansaço, olha, parece que eu faço as mesmas atividades e tô sentindo que eu não tô rendendo muito com essas mesmas atividades, não estou dormindo bem, não estou treinando bem, vou pra academia e sinto muita fadiga. Então, esses são sintomas, além, obviamente, da queda da libido. Então, mais do que ereção, é a perda da vontade de se relacionar sexualmente, né? Não tem o tesão mesmo, não tem essa vontade. Esses podem ser alguns sintomas que, obviamente, precisam ser investigados, além da testosterona. Quem a pessoa deve recorrer para descobrir se esses sintomas têm a ver com o nível baixo do hormônio? Perfeito. Pode ser um endocrinologista, e hoje também existem as especialidades de hormonologia, hormonioterapia. Então, na clínica nós temos parcerias até com alguns profissionais que trabalham só com a parte de hormônio para o público masculino, com os implantes, né, para fazer essa reposição de testo e fazer outros tratamentos também. Então, muitas vezes o paciente ele busca porque está com sintoma, mas a grande maioria nem sabe. Então, vai atrás de uma melhora de rendimento, ou para emagrecimento, ou por algum outro sintoma e quer buscar o nutrólogo, o hormonologista ou endócrino, e aí quando se pede os exames, ele vai encontrar ali a testo baixa, cortisol alto e a testosterona baixa. E aí vai fazer essa intervenção, né? Então nós temos parceria com o médico do esporte que ele trabalha bastante com a parte de emagrecimento. Então, caso haja necessidade de fazer uma reposição, de trabalhar em nível fisiológico, tem muita gente hoje que apregou que todo mundo precisa da reposição. De fato, pelo estilo de vida, quase todo mundo precisa mesmo para ficar bem. Mas tem paciente que não precisa. Então a gente tem que tomar cuidado com dose suprafisiológica. E aí ela pode procurar esse profissional. Geralmente quem trabalha com hormônio, só para enfatizar, o médico do esporte, ou um nutrólogo, e o endocrinologista que trabalha com toda a parte de hormônios e patologias relacionadas, né? E como se dá essa reposição? Como é o tratamento? Hoje é bastante comum 3 vias de tratamento. A injeção periódica intramuscular, os géis de testosterona que se passa na pele e os implantes hormonais, que são implantes subcutâneos. Então, geralmente, no nosso caso, que nós temos um médico do esporte, ele faz uma bateria e ele vai fazendo as reposições. Então, ele trabalha desde a parte de emagrecimento, controle de glicemia e também aproveita para colocar o chip da testosterona, né? E aí, esse chip ele vai sendo liberado de maneira gradativa, né, para manter os níveis fisiológicos, 800, 900, 1000, que seja, né, dependendo da necessidade desse paciente, ele vai pensar quantos implantes ele vai colocar dessa testosterona. Então, a gente tem basicamente 3 vias. Como a biomedicina também pode contribuir para o bem-estar dos corpos trans, seja masculino ou feminino? Da mesma forma, né, dos corpos cis, vamos assim dizer, atendendo às suas necessidades, né. A gente tem visto uma busca bastante grande da masculinização e feminilização da face, né? Tanto com procedimentos cirúrgicos como com os procedimentos que nós chamamos de injetáveis não invasivos. Então, de maneira mais direta, a gente pode trabalhar dessa forma, né? A nossa sociedade ela é bem dualística, mas a gente tem sempre um pensamento muito dual, né? Do masculino e do feminino. Então, quando a gente pega livros de estética, tem N livros lá de harmonização na clínica e em casa, é muito rosto do homem, rosto de mulher, face de homem, face de mulher. E agora tem um livro muito bom que ele tem um capítulo para o tratamento da pessoa trans, tanto do homem trans para a mulher trans. Então isso está sendo inserido, é uma realidade. Eu acho que isso é bastante importante para as pessoas trans, porque é como se fosse um reforço de identidade mesmo, né? A grande maioria das pessoas trans, os homens, as mulheres, eles buscam
elas buscam essa transformação, né? E esse reforço da identidade e da autoimagem, né? Então, a biomedicina estética, ela trabalha fazendo essas intervenções, né? Reforçando aqueles traços que nós, né, que ao longo dos anos nós temos como traços mais masculinos e traços mais femininos, né? Então, isso hoje é bem estabelecido, cada vez mais profissionais, inclusive se especializam na harmonização trans, né, que a gente chamou na face trans, tanto o masculino como a feminina. A gente sempre deixa uma tarefa para os nossos convidados, que é fazer uma pergunta para a próxima pessoa que vai ser entrevistada aqui no podcast. No episódio seguinte, a gente recebe o médico infectologista, Dr. Jameson Pinheiro, para falar sobre PrEP, vírus HIV e doenças sexualmente transmissíveis. O que você perguntaria para ele se estivesse aqui com a gente nessa bancada? É uma pergunta que eu fiz lá em 2007 para minha professora de imunologia na faculdade, né? Então, hoje nós temos a PrEP, tem surgido a PrEP com maior durabilidade, então uma aplicação a cada 3 meses. Eu sei que também no Reino Unido existe um tratamento para HIV de uma injeção que se toma a cada 3 meses. Gostaria de saber do doutor se ele acredita que com esses medicamentos talvez nós estejamos mais próximos de uma cura para o HIV. Dr. Vitor, você já fez algum procedimento estético? Olha, muitos, vários, mas sempre procuro manter a naturalidade. Muita gente me pergunta isso, fala, você já fez alguma coisa? Sim, então eu já fiz o preenchimento do lábio, o mento, que é o queixo, inclusive estou precisando fazer novamente, toxina botulínica eu faço a cada 6 meses, 4, 6 meses, e já fiz o aumento peniano também. Eu mesmo fiz em mim, porque parece que é difícil, mas é um dos procedimentos mais fáceis, que é mais simples o profissional fazer em si mesmo. Então, por exemplo, toxina na minha face eu não consigo fazer. Eu marco os pontinhos e o outro profissional faz, né? Agora, o íntimo é mais fácil de fazer a autorrealização, mas eu já fiz, nossa, para gordura localizada já fiz vários, fiz meu bumbum também, deve ter uns 3 meses, então eu já fiz várias coisas. Como as pessoas que estão nos ouvindo podem te contatar, tirar dúvidas? Bom, o mais comum é o nosso Instagram, então que é @drvitormelo. Temos o telefone da nossa clínica, que é o DDD 19, é de Campinas, mas nós também atendemos aqui em São Paulo. É 19 97115 6995. Serão muito bem atendidos pela nossa equipe, que é bem discreta, que são pessoas super incríveis. Graças a Deus a gente sempre tem bastante elogios em relação ao atendimento delas, e basicamente são 2 esses canais. O Instagram também, que é a nossa equipe, muita gente acha que tá falando comigo no Instagram. Respondo pouquíssimo pelo Instagram, são muitas mensagens. Geralmente quem responde é a nossa equipe, tá? Ok, muito obrigado, Dr. Vitor, pela nossa conversa, pelo seu tempo. E eu que agradeço, eu adorei, foi muito bom. Quero agradecer a você, o Gay Blog, pela oportunidade. Achei incrível falar das pessoas trans, foi um privilégio, de verdade. Muito obrigado. Você acabou de ouvir o podcast da Gay Blog, o seu canal de entretenimento e empoderamento. A Gay Blog tem o apoio da Scruff e do festival Hell in Heaven. Nosso editor-chefe é o Vinícius Yamada e este episódio conta com a edição de som de Daniel Bayer e foi gravado nos estúdios da Antena Zero. Você pode seguir a gente no @gayblogbr ou escrever para contato@gay.blog.br. Eu sou Maurício Quino e nos vemos no próximo episódio. Até lá!